Qual é o poder do destino? Até onde a nossa sombra possa ser projetada, ofuscando, de certa forma, o brilho da vossa luz. A sombra e a luz. Será que toda luz partiu da sombra? Ou será que a sombra foi um momento em que se apagou a luz? Se nós formos analisar a nossa personalidade, veremos que tudo aquilo que o outro fala e que em nós causa um certo prurido ou mecanicamente um desconforto fisiológico, uma emotividade aflorada, uma emoção abrupta. E se nós, em dado momento da vida, alguém nos aponte o defeito e a nossa primeira reação seja devolver com outro defeito? Ali está a vossa sombra. Exatamente. A vossa sombra manifestou-se naquele momento num sentimento abrupto de autodefesa, de mecanismo de defesa do ego. Quando o ego está alterando ou alternando entre violência, defesa, recuo, recrudescência, acrisolar-se, esconder-se, ou mesmo tentar ludibriar consigo mesmo a verdade, nós estaremos visualizando coisas que não queríamos e muitas vezes afastando de nós a realidade. Então, como seria bom se todos nós, em dado momento da vida, soubéssemos dar vazão à nossa luz. O paradoxo é que nem sempre estamos prontos de imediato para apresentar à sociedade a nossa luz. Por isso colocamos persona. Lembra da persona? A máscara dos antigos anfiteatros gregos? Exatamente. A persona do doutor, a persona do palhaço que anima no circo. Ambas personas mexem com o íntimo do ser humano e revelam paradoxalmente o ser humano querendo algo do outro, quando intuitivamente sente que dali possa render alguns vinténs. Nas épocas recuadas, muitas pessoas vibraram para que a sombra do coletivo fosse dissipada pelo farol de alguém que pudesse mover as engrenagens da sociedade, alteando a sua voz na oratória fluente. Na Segunda Grande Guerra Mundial, vimos Hitler capaz de deixar a sua sombra de tal maneira maquiada que convenceu multidões com um verbo fluente, com parábolas alegóricas, com veemência no tom de voz. Ele gesticulava, ele era abrupto, ele erguia as mãos quando falava, demonstrando uma imposição de poder, uma conexão da mente com as mãos, com o pensamento. Mas faltava-lhe algo que nenhum outro homem pôde reproduzir nessa sociedade há mais de 2000 anos. Faltava-lhe o vigor moral que somente Jesus teve e tem para falar às multidões com uma autoridade que insufle o self, a totalidade do ser,
e saiba colocar o seu ego no seu lugar essencial, recolocando-o onde devia. Essa é a grande questão. Devemos colocar o nosso ego no lugar onde lhe é devido, como mecanismo de percepção da consciência, como instrumento de auferição do que está em torno de nós. Mas nos momentos em que for preciso meditar mais na vida, e que for preciso refletir mais na autotranscendência, precisamos recorrer ao nosso espírito, ao nosso self, à totalidade do nosso ser. A nossa psique seria como uma esfera. O ego é uma pequenina parte, muito próximo da sombra, intercalando-se com a persona, mas o self está tanto no centro como a totalidade da esfera da psique. Dessa forma, então, quando nós damos vazão ao nosso self, nós nos aproximamos de uma ideia aproximadamente mais estável do que é a plenitude espiritual. E nesse por menos, como não podemos reproduzir Deus pela nossa consciência por nos faltar termos aplicáveis, nós precisamos encontrar Deus dentro de nós, na nosso profundo do inconsciente, na essência de tudo que pensa, que sente, que sofre, que ama, que intercala, que vê. Talvez Deus Pai, com bom humor, chegasse de mansinho perto de nós e dissesse: meu filho, hoje tenho uma tarefa para ti. Quero mostrar-te algo mais a profundo da vida e te ensinar magnificências do amor. Talvez não seja tão simples quanto pareça viver na Terra. Talvez a vida na Terra seja ainda uma incógnita, mas se persistires até o fim, te autodescobrindo, entendendo os meandros, o que se intercala nesse labirinto que é a mente humana, encontrarás no momento oportuno a reatividade exata, ou seja, as respostas para a tua vida. E por através de um mecanismo religioso, terás o sentido existencial. A preleção pequenina de hoje é em respeito ao sentido existencial e como ele é encontrado no profundo do ser à medida em que se solariza o nosso ego, mergulhando no self espiritual e tendo, junto a essas ferramentas psicológicas mais profundas, uma partícula de amor, onde se encontra a religiosidade. Mero Robert Filho, psicanalista, integrante da equipe de divulgação de psicologia dos espíritos de Dr. Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles, dedicando essas humílimas palavras à tua alma e ao teu coração. Se conosco, Mestre Maior Jesus, que assim seja, graças a Deus.